Primeira passagem para um garoto se transformar num atleta é a peneira. Mas a peneira é mais importante quando você tem condições de fazer a peneira. Eu, por exemplo, eu fui mandado embora de 9 peneiras. Todos os nãos que eu tomei na peneira serviu para que eu pudesse correr atrás do sim. Eu acordava às 4 horas, 4h30 eu ia para o ponto final do ônibus, às 5 horas eu pegava o busão para estar treinando às 9 horas lá na Marquês de São Vicente. Então era extremamente desumana a maneira que nós fazíamos a peneira. E chegar lá você tinha que correr, jogar e rezar ainda para o treinador olhar para você, né? Porque às vezes você ia fazer peneira, o treinador estava olhando os pipa que passava relado do lado de lá e acabava não vendo o que você estava fazendo. Então foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, depois da quarta eu cheguei do mesmo jeito em casa, de cabeça baixa. Meu pai olhou para mim e falou, você foi reprovado de novo na peneira. Eu falei, pai, eu fui de novo pela quarta vez. Ele falou, filho, lembra que eu falei para você, são barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Aí passou a quinta, sexta, sétima, oitava, né, e eu fui mentalizando aquilo, né, na oitava peneira, que não deu certo, né, foi muito engraçado. Eu cheguei em casa, meu pai estava voltando do trabalho, eu de cabeça baixa. Falei, pai, eu fui fazer peneira hoje, né? Meu pai foi, aí eu falei pra ele, eu sei, pai, são barreiras que colocaram na minha vida que só eu posso superar. O senhor já falou isso umas 8 vezes. Eu falei, olha, eu vou continuar falando a vida inteira, até ver o dia que você vai superar essa barreira. Aí eu fui pro Itaquaquecetuba. Do Itaquaquecetuba eu fui fazer um jogo amistoso contra o São Paulo, contra o Júnior do São Paulo, o mesmo treinador que já tinha me dispensado mais de 3 vezes. E naquele jogo amistoso eu vi a oportunidade. Falei, poxa, é a chance agora de eu demonstrar para o treinador que eu tinha valor. Porque agora ele vai me ver jogando contra o time dele. Ele vai ver que, de repente, eu tenho condições. Aquele jogo eu joguei tudo que eu podia e não podia. E depois do jogo amistoso, o treinador do São Paulo virou para o nosso treinador e falou, olha, eu gostaria que ficasse 3 atletas do seu time aqui no São Paulo para a gente trabalhar um pouco melhor eles para ver se tinha condições. E um desses 3 atletas era eu. Mas o detalhe não foi esse, não para por aí. Eu estava indo uma semana fazer teste no São Paulo sem os meus pais saberem. Porque para os meus pais eu estava indo para Itaquaquecetuba treinar e jogar. Então quando o diretor do São Paulo me chamou na sala, chamou os 3 que foram de Itaquá. Falou assim, olha, vocês 3 foram aprovados e vocês vão ser jogadores do São Paulo Futebol Clube. Aí cheguei em casa, feliz da vida dessa vez, né? Esperei meu pai e minha mãe chegar, meu pai chegou e falou, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, quando a mãe chegar eu falo com os 2. O pai já ficou meio de cabeça, meio desconfiado. Aí minha mãe chegou, eu fazendo aquela cara de cachorro quando cai da mudança em pleno domingo, né, não sabe pra onde vai. E sentei os 2 e falei, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. A minha mãe, eu lembro até hoje,